Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos iniciar, ou dar continuidade, melhor dizendo, à nossa série de resolução de questões de sociologia de concursos públicos. No vídeo de hoje nós vamos pegar o concurso da sede Santa Catarina 2018 da banca AOCP. Nessa edição, a prova teve 10 questões de sociologia. Nesse vídeo nós vamos resolver as 5 primeiras questões de sociologia. Elas estão localizadas ali no arquivo que eu baixei da PCI Concursos, né? Eu baixei a apostila, ou melhor, o arquivo Sociologia da Educação MAG PEB 35. Estou falando para vocês melhor se localizar. E aí eu vou resolver as questões 1, 2, 3, 4 e 5. No caso, a questão 3 ela foi anulada e eu vou dizer o motivo pelo qual ela foi anulada. E sem mais delongas, lembrando, reforçando mais uma vez, concurso AOCP, sede Santa Catarina 2018. E a questão 1 desse concurso vai falar basicamente, a prova ela está bem fácil, ela não está difícil. Ela vai falar sobre o surgimento da sociologia e vai trazer o seguinte enunciado. É sempre importante, mesmo em provas fáceis, ler o enunciado de maneira atenciosa, ou seja, ler o enunciado com atenção. Tanto é que o enunciado ele vem grifado em negrito. O surgimento das ciências sociais no século XIX, na Europa, foi marcado por 2 profícuos acontecimentos responsáveis por engendrar grandes mudanças naquela sociedade. Sendo eles, tome cuidado com essa alternativa, porque é fácil realmente, que é Revolução Industrial e Revolução Francesa. Até um aluno de ensino médio ele sabe que os dois, ou deveria saber, que os 2 acontecimentos que viabilizaram o surgimento das ciências sociais, ou da sociologia no caso, foram as Revoluções Industrial e a Revolução Francesa. Só que em algumas provas dessa mesma banca da OCP aparece a Revolução Industrial, Revolução Francesa, junto com a Revolução Cultural, certo? Então tome muito cuidado, tá? Quando vir os 3 juntos, porque os 3 juntos estão, de certa forma, corretos. Eu discordo um pouco, para mim, não havia Revolução Cultural nesse momento histórico, o que havia era a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E a Revolução Industrial, no meu ponto de vista, ela contribuiu muito mais para o surgimento da sociologia do que a Revolução Francesa, mas ele é controverso. Então, descarte a alternativa A, porque a Revolução Gloriosa ela não contribuiu para o surgimento da sociologia. Descarte a alternativa C, porque o materialismo histórico e dialético ele é da sociologia quando ele foi criado por Karl Marx, o materialismo histórico e dialético. A sociologia já existia. Descarta o positivismo, porque o positivismo é a primeira corrente histórica, é a primeira escola teórica da sociologia, certo? E descarta o materialismo histórico e positivismo, que essas são 2 correntes teóricas da sociologia. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra B, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai trazer algo sobre o pensamento do Max Weber, que vai dizer o seguinte: para Max Weber, a sociedade não pode ser considerada algo que está acima, fora do indivíduo. Assinale o conceito básico da teoria weberiana. Vamos lá, o que ele está falando? Pedindo em Weber, dizendo que a sociedade não pode ser considerada algo que está acima ou fora do indivíduo. Lembrando que, se você for ver nos vídeos de resolução anteriores que eu publiquei aí embaixo no meu vídeo, no meu canal, vocês vão ver que o Weber ele dá um peso maior para o indivíduo do que o Durkheim e o Karl Marx. Principalmente no caso do Durkheim, comparando o Weber com o Durkheim ele praticamente anula o indivíduo. Ele coloca o indivíduo num plano menor, totalmente submisso ao coletivo. O Weber vai na contramão, ele dá uma relevância ao indivíduo maior. Isso não significa que o Weber descarte o papel da sociedade influenciar o indivíduo, mas ele diz que o indivíduo ele não está acima ou fora, a sociedade ela não está acima ou fora do indivíduo, certo? Só que ela está falando para você assinalar o conceito básico da teoria weberiana. A alternativa A vai dizer o conceito de fato social. O conceito de fato social ele é um conceito do pensamento de Durkheim, do pensamento durkheimiano. Então você pode descartar a alternativa A, fato social.
Assim como você pode descartar a alternativa B, relações de produção. Esse conceito de relações de produção, ele é um conceito muito atrelado ao pensamento marxista, ao pensamento do materialismo dialético, certo? Então, a alternativa B também está incorreta. E a alternativa C vai trazer um conceito que é de Max Weber, que é o conceito de ação social, certo? Esse é um conceito extremamente importante. Ao contrário do conceito de fato social, o conceito de ação social ele dá um protagonismo maior ao indivíduo, ele dá uma relevância maior ao indivíduo no espaço social. Então esse conceito ele é de Weber, essa alternativa está correta. Vamos descartar as próximas, porque é muito importante, repetindo, vou repetir várias vezes, o professor ele tem como profissão repetir, assim como Weber dizia, né, que exagerar é a minha profissão, repetir é a minha profissão. Sempre quando você analisa uma questão e você encontra a alternativa correta, você não pode deixar de ler as outras alternativas, toma muito cuidado, porque pode ter duas alternativas corretas, então você tem que ler a alternativa D. A alternativa D está falando de hábitos. Hábitos é um conceito muito atrelado a um outro sociólogo mais contemporâneo, não clássico, que é o Pierre Bourdieu, francês Pierre Bourdieu, que trabalha com o conceito de hábitos. Então, hábitos não é um conceito básico da teoria weberiana, assim como configuração também não é um conceito básico da teoria weberiana. Sendo assim, a questão 2, a alternativa correta é a letra C, ação social. Certo? Vamos agora à questão 3. A questão 3 já vai em Durkheim, ela foi anulada essa questão, porque ela é a alternativa que deveria estar correta, né? Não, na verdade, não tem nenhuma alternativa correta aqui. Eu vou dizer por quê. Ó. A ideia de conflito social, vamos lá, ó. Olha o pulo do gato aqui. Ó. A ideia de conflito social, não sei nem o que pulo do gato significa, mas enfim. Pulo do gato é aquilo que o macete para você descobrir a questão. A ideia de conflito social é considerada para o sociólogo francês Durkheim como. O que é o conflito social para o Durkheim? O conflito social ele é algo ruim na visão de Durkheim. Para o Durkheim, a sociedade ela tem que ter coesão e ela tem que ter harmonia, certo? Então, quando você fala, né, ele entende, essa questão está totalmente mal elaborada, porque ela coloca o seguinte, na verdade, ela deveria ser elaborada no sentido de pedir, igual aqui ó, em cima, você pedir para assinar o conceito básico da teoria durkheimiana com relação à coesão social. E aí aquilo que você evita o conflito. Então, contradição e conflito é algo marxista, coesão e integração não pode ser algo, é algo durkheimiano, mas coesão e integração eles levam à ausência de conflito social, certo? Conflito e harmonia. Bom, o Durkheim não trabalha com essa dicotomia. Então, se tem conflito, não tem harmonia. Consciência coletiva é de Durkheim, mas é algo diferente, atrelado ao conflito social. E status e campo social não é, basicamente, do Durkheim. Então, não tem nenhuma alternativa correta, certo? Porque a consciência coletiva é algo diferente, é algo atrelado à sociedade. Se você for ver, se o indivíduo ele obedece ao consciente coletivo, ele não vai levar ao conflito, ele vai levar à harmonia social, certo? Então, seria correto se ele falasse em dois conceitos durkheimianos, que seria coesão e harmonia, que leva o quê? A ausência de conflito, certo? Portanto, essa alternativa, a 3, ela está totalmente equivocada. Não tem nenhuma alternativa correta, ela está anulada, certo? Tanto é que a banca anulou. Portanto, na questão 3 não tem nenhuma alternativa correta. Vamos agora à questão 4. A questão 4 também muito fácil. Ela vai falar sobre o processo de socialização. E o processo de socialização ele ocorre em duas etapas, sendo elas. Mas quem que fala que o processo de... Essa questão também ela está incompleta também, essa alternativa, eu acho. Por quê? Porque ela deveria falar de acordo com o sociólogo Anthony Giddens. Porque quem estudou os processos de socialização e atrelou o processo de socialização como aquele que tem duas fases, né?
a fase, o processo primário e o secundário. O primário se dá no âmbito da família, na infância, e o secundário, quando você vai para o mundo, vai para a escola, vai no âmbito do trabalho, certo? E você se torna um indivíduo adulto na fase adulta, certo? Adolescência até a fase adulta, foi o Anthony Giddens. E o processo de socialização, ele não termina. O processo de socialização primária termina na infância, mas o secundário não. Ele se dá até o final da sua vida, certo? Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra C, certo? Que ele ocorre em 2 etapas, segundo Anthony Giddens, a primária e a secundária, certo? Ele não tem a coletiva primária, não é o trabalho e sociedade, não é religião e secundária, não é sociedade e religião. São os processos de socialização ocorrem em 2 etapas, a etapa primária e a etapa secundária. Essa questão também não está totalmente bem elaborada, mas ela está condizente. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 5, também última questão do nosso vídeo de hoje, que vai dizer o seguinte: acerca das transformações no mundo do trabalho, o sociólogo Ottaviani afirma que... O que o sociólogo Ottaviani afirma? Ele diz o seguinte: alternativa A, por conta do trabalho flexível e volante, as pessoas migram de um país para o outro em busca de trabalho. Isso ocorre? As pessoas mudam de um país para o outro em busca de trabalho? Mudam. E as transformações que ocorreram no mundo do trabalho ao longo da história, sobretudo nos últimos 150 anos, com a Revolução Industrial, ou os últimos 200 anos com o processo de Revolução Industrial, ocorreram muitas mudanças por conta de trabalho. As pessoas mudaram de um país para o outro por conta em busca de trabalho. Então, essa alternativa está correta? Está correta. Está condizente com o enunciado? Está condizente com o enunciado. Mas vamos ler as demais alternativas para ver se elas estão muito fora de esquadro. Vamos lá. Questão B. As mudanças no mundo do trabalho não provocaram impactos na migração. Provocaram sim. Veja o Brasil, por exemplo, quando a região sul e sudeste, principalmente a região sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas, São Paulo principalmente, receberam muitos migrantes vindo da região nordeste para trabalhar nas fábricas, certo? Havia uma necessidade de mão de obra no centro-sul brasileiro que provocou uma onda migratória, certo? Portanto, essa alternativa ela está totalmente incorreta quando ela fala que não provocaram impactos na migração. Alternativa C vai dizer: o desemprego não é algo específico a um grupo, ele é um objeto de uma lógica planetária. Totalmente equivocado. Grupos, por exemplo, entram em situação de desemprego estrutural. Eu vou citar um exemplo, os boia fria. Quando ocorreu a migração, ou a mecanização da colheita da cana, o que ocorreu? Um grupo específico, chamado boias frias, ficaram em desemprego permanente. Eles tiveram que ou se aposentar, ou ser recolocados no mercado de trabalho, ou entrar em condição de indigência, certo? Então, o desemprego ele atinge sim um grupo específico, certo? Essa alternativa está equivocada. A alternativa D vai dizer: as transformações no mundo do trabalho impactaram diretamente apenas aos grupos sociais específicos. Também está equivocado, certo? As transformações do mundo do trabalho impactaram todos os grupos sociais. A introdução de tecnologias no mundo do trabalho, ou seja, um trabalho cada vez mais tecnológico, impactou a vida de todo mundo, de todos os profissionais, até mesmo nós professores. Hoje em dia, nós professores, se não dominarmos as tecnologias da informação e da comunicação, não conseguimos desenvolver o nosso trabalho bem, certo? Ou teremos mais dificuldades de desenvolver o nosso trabalho, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer: na modernidade não há uma fluidez nos postos de trabalho. Pelo contrário, na pós-modernidade há cada vez mais fixidez no mundo do trabalho. Ou seja, você tem o seguinte, que na pós-modernidade, eu vou ler de novo a questão, está falando que na pós-modernidade não há fixidez nos postos de trabalho. É claro que há fixidez nos postos de trabalho. Há menos fixidez no posto de trabalho? Beleza, há mesmo. Mas você não pode dizer peremptoriamente ou taxativamente que não há fixidez nos postos de trabalho. Portanto, a alternativa E também está equivocada. Sendo assim, na questão 5, a alternativa correta é a letra A, certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal.